Olá, começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, um Disco, um Filme. Aqui, quem já acompanha a gente sabe que a gente sempre pergunta para o convidado qual que é o livro, o disco, o filme que marcaram a vida dele, só que hoje a gente vai levar esse conceito um pouco além, vai desbloquear outro nível, né? Eu sou o Diego Olivares, estou aqui com a Bárbara Demenov. Bárbara, explica para o pessoal por que esse programa é especial. Pois é, hoje a gente recebe um autor, criador, escritor, roteirista e vamos destrinchar não exatamente as obras favoritas dele, mas de onde veio a inspiração para o seu novo livro e para o seu novo filme. Exatamente, por isso a gente tem aqui na nossa mesa uma outra integrante que vai fazer um papel que muitos fãs gostariam de fazer, que é saber da onde vêm as ideias que inspiram esse convidado, né? Então tá aqui também a Jéssica Stuck. Oi, pessoal, tô muito feliz. Sempre um papel bem difícil, mas muito legal de fazer. É tentar aí dissecar, entender um pouco mais a mente de quem tá aqui. E vamos ver o que a gente vai conseguir aí com o nosso entrevistado e convidado de hoje. Tô bem animada e curiosa. É isso. Estamos aqui com um dos mestres do suspense e do terror na literatura nacional. Publicou Suicida, seu primeiro livro, aos 18 anos. E desde então não parou mais. Já são 8 livros, além de roteiros para cinema, para TV, para o streaming, como Bom Dia, Verônica e Beleza Fatal, que é a nova e primeira novela da Warner Bros. Discovery, que estreia em breve. O currículo é de veterano, mas ele só tem 33 anos. Rafael Montes, bem-vindo! Olá! Muito bom estar aqui para bater papo. Vocês vão ver que eu gosto de falar pra caramba. Então, a gente adora isso. Então vamos nos preparar, porque a gente vai gastar saliva aqui agora. É isso. Bora. Bom, Rafael acaba de lançar esse livro aqui, ó, recém saído da gráfica, com cheirinho de novo aqui. Recém mesmo, saiu hoje da gráfica. No dia que a gente está gravando. Saiu para esse podcast, né? Exatamente, para esse podcast. Eu falei, não, espera que agora vai sair. Uma Família Feliz, já aí em todas as livrarias. Aliás, já estava liderando as vendas antes mesmo de sair, né? Na pré-venda. O Rafa veio na paleta de cores aqui do livro, né? Claro, porque eu fui na editora buscar o livro. Eu falei, é pai indo na maternidade buscar o filho, né? Você vai com a roupa bonitinha para combinar com a criança. O livro saiu pela Companhia das Letras e agora, dia 4 de abril, também sai o filme adaptado desse livro, né? Uma Família Feliz, que o Rafael fez o roteiro, sai pela Pandora Filmes. E essas são as duas obras que a gente vai destrinchar aqui hoje. Mas como a gente não pode deixar passar, então a gente vai fazer uma pergunta sobre uma obra que marcou ele, né, Bárbara? Pois é. Rafael, conta pra gente qual que é o disco que te marcou. Olha, foi difícil escolher, mas é a Tábua de Esmeralda do Jorge Ben, que é um dos meus cantores favoritos. Eu sou apaixonado por música brasileira. Então eu fico meio assim de não colocar um álbum do Ney, de não colocar um álbum do Caetano, um do Gil. Dá vontade, mas sem dúvida eu acho que Jorge Benjor. E curiosamente é uma das coisas que eu mais escuto enquanto escrevo também, que não tem a vibe, né? Não tem nada a ver com a vibe do que eu escrevo. Mas alguma coisa tem a ver e a gente vai descobrir aqui hoje. Então, suspense, terror... É o ritmo, é a batida. Jorge Ben, Bebê Reborn, vai ter tudo... É o contraponto, exatamente. Tudo vai estar interligado aí, a gente vai começar a descobrir a partir de agora, mas antes, como sempre, deixa aquele recado. Se você ainda não segue a gente nas plataformas de áudio, no YouTube, dá aquela força. Já tem vários episódios legais aqui, hoje a gente vai para mais um, depois vão ter outros, então segue a gente no YouTube, no Spotify, onde mais? E também a gente tem conteúdo no TikTok, no Instagram, é só seguir @umlivrodiscofilme para encontrar a gente por lá. A gente está sempre publicando conteúdo novo e também temos o site, né? umlivrodiscofilme.com.br. Então acessem muito lá. Legal o site com tudo que a gente falar aqui de outras obras, além dessas principais, também vão estar lá para você encontrar. Tá muito legal. Bom, vamos ao que interessa então, falar do livro Uma Família Feliz, lançado agora em março de 2024. Bárbara, lê a sinopse pra gente. Eva tem a vida perfeita. Ela é casada com um advogado bonitão, que é o Giannichini, né, gente, no filme. Tem 2 filhas gêmeas e mora num condomínio fechado, fortemente protegido na Barra da Tijuca. Mas quando ela engravida, acontecimentos sinistros passam a acontecer para perturbar a sua paz. Então, Rafael, o que te levou a escrever esse livro? Essa é uma ideia que eu tenho há muitos anos. Eu tenho essa ideia, eu acredito, há 8, 10 anos, mais ou menos. E o que eu faço hoje em dia? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita ideia, né? Então, eu anoto as ideias. Eu vou fazer um caderninho, e aí eu anoto o título e qual é a história, enfim. Então, essa ideia estava lá nesse caderninho já há realmente muito tempo.
E a história por trás da história é curiosa. Eu, na época, estava muito indo na Barra da Tijuca, ali num colégio, tem um colégio chamado do Santo Agostinho, que tem uma unidade na Barra, que é dentro de um condomínio. E aquilo sempre me pareceu tão curioso, você ter dentro de um condomínio fechado, que tem tudo, tem farmácia, tem restaurante, tem academia, tem tudo. Além disso, tem uma escola dentro de um condomínio, né, assim. E aí eu falei, cara, que interessante essa ideia de proteção e de segurança e de vida perfeita e tal. Então, comecei com... Você vai juntando vários elementos em geral, né? E aí me chamou a atenção essa coisa e eu tive a ideia de fazer, vou fazer uma história de uma família que parece perfeita e não é. Aliás, essa coisa do mundo das aparências é um tema que, em geral, me interessa bastante. Vários dos meus livros têm a ver com isso. E aí eu anotei a ideia e passou a ser mais uma. Hoje em dia eu estava olhando a minha lista, eu tenho 10 ideias de livro. Eu não tenho nem 10 livros publicados, mas que eu quero escrever eu tenho. 10. Então, pra você ver a dificuldade do ser humano aqui. E aí eu tinha essa ideia. Você sorteia o qual você eu vou sentindo meio qual tá na sua hora. É uma coisa meio assim mesmo. E aí eu estava, da época, trabalhando na TV Globo num projeto, quando eu conheci o Zé Eduardo Belmonte, o diretor de cinema, e falei, tô com uma ideia de uma história, de um livro, né, que eu não sei se eu faço agora, ou se eu começo outro, e o outro que eu comecei foi Jantar Secreto na época. Se eu começo outro, não sei o que, ele me conta qual é a história. Eu contei a história para ele, que já era bem parecido com a história que é hoje, né. A gente pode entrar depois mais profundamente em qual é a história. Mas já era bem parecido. Aí contei pra ele a ideia, ele falou, cara, que ótimo. Por que você não faz um filme disso? Eu falei, posso fazer. Ele, beleza. Aí um mês depois ele voltou pra mim e falou, cara, não esqueça a ideia. Porque quando eu também falo ideia, gente, não é abstrato. Não. Quando eu tenho uma ideia, em geral, eu separo, tipo, começa assim... Depois acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e acaba assim. Então, em geral, eu tenho... resuminho, né? Não, eu já tenho uma escaleta, eu tenho uma decupagem, em geral. Ou seja, a minha cabeça funciona muito em termos de estrutura da história, sempre. Então... Virginiano, bastante. Virginiano? Virginiano, adorei. E, então, eu tenho muita estrutura certinha do que acontece. Às vezes, coisas mudam. Então, por exemplo, a profissão da Eva é uma coisa que eu não tinha tão forte. Que hoje em dia é uma coisa muito importante na história. Tá na capa, tal. Mas não tinha. Na primeira versão do que eu tinha escrito, ela era tradutora. Era uma coisa assim, ela ficava em casa trabalhando lá no computador. Enfim. Então, tem coisas dos elementos que vão surgindo no processo. Mas a estrutura da história tinha desde o início. E aí um mês depois ele volta pra mim e fala, cara, tem uma produtora querendo fazer o que eu faço, um filme, e eu não esqueço aquela história que você me falou. Quero fazer, e além de tudo ainda, o que você pensa pra Eva? Eu falei, cara, eu gosto muito da Grazi. Ele falou, e a Grazi? Não, mentira, isso eu falei no primeiro almoço. No almoço, quando eu contei a ideia, eu falei, se for filme, tinha que ser com a Grazi. A Grazi já filmou comigo e tal. E falou, cara, eu posso falar pra Grazi e ver o que ela acha. Aí eu falei, fala com a Grazi. Ele falou com a Grazi e Grazi topou. Então, e que não é um papel tão óbvio pra ela. Embora na aparência até seja, né? Isso que você falou das falsas aparências, mas tem todo um trabalho psicológico por trás. Né? Porque a graça é essa, você na aparência é uma mulher linda, perfeita, impecável, e vai fundo que não a coisa não é bem assim. E a Grazi de cara topou, sem ter lido nada, porque não tinha nada pra ler, era só contando a história. E aí, nesse sentido, desde 8 anos que eu tive a ideia e contei pro Belmonte e tal, estamos nós 3 nesse projeto. E aí, quando eu fui vender o projeto, eu falei, a gente precisa de algum texto, agora precisa ter alguma coisa escrita. Eu escrevi um argumento em cima da ideia e registrei o argumento, e o argumento é o primeiro documento que eu tenho. E aí eu fui olhar a data da Biblioteca Nacional, é isso, é de 2016. Olha só. Então, realmente é 8 anos. 8 anos. 15 e 16, 16 é o registro, então a ideia deve ter vindo ali pelo final do 15. E aí decidi escrever que faria então o roteiro, mas os direitos da ideia de fazer um livro, porque eu queria fazer um livro, continuavam comigo, tal, não sei o quê. Fiz as versões de roteiro, nas versões de roteiro entraram pessoas, eu trabalhei com a Ilana Casoy, que fez o primeiro roteiro da Ilana, não foi Bom Dia Verônica, foi Uma Família Feliz, que ela estava na época querendo começar a entrar no mundo de roteiro.
O Gustavo Bragança, que também trabalhou comigo no Bom Dia Verônica, entrou no roteiro, enfim. Então eu fui trabalhando, o roteiro passou por 2 laboratórios, passou pelo laboratório Novas Histórias e pelo Varilux. Então fui tendo uma trajetória de um filme, né? Sim, uma E que é carreira. muito mais longa do que a de escrever um Como livro, demora, né? como demora, Deus me livre. As Lá pessoas demora. acham que é isso, né? Faz o roteiro, no ano seguinte filma, no ano seguinte lança. E quem dá o dinheiro? Essa é a pergunta que demora uns aninhos. Exato. Mas então você foi escrevendo em paralelo o livro e o roteiro? O primeiro Não. terminou o roteiro e daí... Não, fiz o roteiro, V2 do roteiro, V3 do roteiro, caiu, passou um tempo, 2 anos depois volta o roteiro, V4 do roteiro, e nada de livro, fazendo outros livros e outras coisas, tá? E aí, quando finalmente conseguiu-se o dinheiro para fazer o filme, eu falei, Belmonte e produtora, todos nós estamos em momentos diferentes da carreira. Quando eu assinei esse contrato aqui, eu não tinha feito nada, eu era um roteirista júnior entrando na TV Globo. Aí eu fiz Bom Dia Verônica, eu aprendi algumas coisas e tal. Belmonte idem, como diretor, fez vários filmes. A Grazi idem, eu acho que como atriz, cada projeto ela cresce cada vez mais e é uma grande atriz. Então, eu falei, olha, no momento que eu tô hoje, eu queria muito aprender a dirigir. Eu queria muito estar no set de filmagem e eu tô querendo cada vez mais pensar o projeto, escrever o projeto e dirigir o projeto. Então, para isso, eu acho que eu tenho que aprender na prática. E nada melhor do que estar num set de filmagem e ver como é que a coisa vai. E o Belmonte e a produtora, mas o Belmonte especificamente, que é o diretor, né? Então tinha que ele aceitar. Ele foi super parceiro e gentil, e aí eu posso contar depois do nosso processo. Mas enfim, então eu estava no set de filmagem. E no set de filmagem, a gente filmou em Curitiba por 35 diárias. No set de filmagem, depois da primeira diária, eu cheguei à noite no hotel, falei, vou começar o livro. E aí comecei a escrever o livro. Então eu escrevi o início do livro, as primeiras 30 páginas, durante a nossa filmagem. Toda noite eu chegava e escrevia 2 horinhas. Foi uma inspiração, né? Estar lá, né? Fresco também, né? Mas às vezes, era engraçado porque às vezes eu mudava coisas. Vocês chegaram a ver o filme? Sim, sim. Então, tem coisas muito diferentes, se vocês repararem, né? Tem coisas que eu, de propósito, falava, vou fazer diferente. E tem coisas que eu falava, isso aqui eu vou fazer igualzinho. Então, tem coisas que se aproximam e coisas que se afastam, né? Mas até então, você já tinha pensado em fazer o livro ou você ia ser só um filme, um roteiro Não, mesmo? eu tinha pensado em fazer um livro. A origem da ideia era ser um livro. E eu sempre, quando vou fazer livro, fazer livro demora muito, né? Então, eu comecei no set nos 30 primeiros dias, mas eu demorei 1 ano para escrever o livro, porque depois dos 30 eu continuei escrevendo e acabei no final do ano passado de escrever o livro. E aí, quando eu vou fazer livro, a pergunta que eu sempre me faço é para que diabos eu vou fazer um livro? Para que serve fazer um livro dessa história? Por que é livro e não... Já tem um filme com a Graça Massafera, o Janequine, para que eu preciso fazer um livro? Né? E eu achei a resposta no fato de que... 2 coisas. A primeira é que, por questões de orçamento, o filme, para mim, deveria ter 2 aspectos. Um que é a cabeça da personagem, que é a família, vou dizer, e outro, o condomínio. Mas por questões de orçamento, o filme, a força do filme é muito mais a família do que o condomínio. Sim, sim. E aí, então, esse aspecto do condomínio, desse comentário social, eu não tinha tão forte no filme quanto eu imaginava e não dava para fazer. Então, é uma coisa que no livro é muito mais forte e interessante do que no filme. Porque no livro dá, não custa dinheiro. E a segunda coisa... E aí a segunda coisa vem do timing, gente, porque escritor tem que ter timing. E aí é o seguinte, enquanto eu estava filmando, aconteceu o seguinte, todas as minhas amigas, não preciso nem dizer, têm mais ou menos a minha idade, têm ali dos seus 30 aos 36, 37. As de 36 e 37 já estão começando a me contar o quê? A demanda de arrumar alguém para ser o pai dos filhos dela, que talvez ela vai ficar para titia. E conversam sobre isso comigo. Outras estão ou engravidaram e são mães agora recentes. Então, eu num período muito curto, assim, de um semestre, eu conversei com muitas amigas minhas que estavam vivendo ou a pressão de ter que ser mãe, porque já estavam ficando velhas e não arranjavam um parceiro. A pressão das que foram mães, uma amiga minha, por exemplo, foi uma das que leu o livro e sempre lê minhas coisas, falou, cara, eu tenho que escolher entre ser mãe
e o meu doutorado. E escolheu ser mãe, e não fez o doutorado, e era doutorado fora, tal, não sei o quê. E então, também essa pressão, e uma amiga minha que teve depressão pós-parto. Então eu comecei a ver que essa pressão da maternidade, né, assim, ela é sempre muito forte, mas ela é muito forte especificamente a partir dos 30 para a mulher, né, assim. E o escritor tem que saber ouvir, né? Então, assim, quando você conversa quando eu falo algumas amigas, são tipo 6, 7, de classes diferentes, de profissões diferentes, até de cidades diferentes. Uma é de Brasília, outra aqui de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro. Mas isso é universal. Mas isso é muito universal. E aí no livro eu falei, no livro eu posso fazer da cabeça da Eva, que também é diferente do cinema. No cinema você não faz isso. É demais, é a voz dela, que é a voz o dela. pensamento dela, né? E mais ainda, aí agora eu vou falar uma coisa talvez polêmica. Adoro! E mais ainda, a gente vive um momento muito importante de dar novas vozes, né, assim, a ter novos autores, novos cineastas, vozes marginalizadas. Acho tudo isso importantíssimo e essencial. Mas eu sempre acho muito perigoso quando todo esse discurso importante e necessário, às vezes, cumpre um eventual papel de censurar liberdade. E eu acredito, quero crer e continuo crendo que a literatura é o lugar da liberdade. A brincadeira do escritor é vestir corpos que não são os seus, e cabeças que não são as suas, e vozes que não são as suas. Qual é o trabalho do escritor? É pesquisar, é conversar, é falar, é assim mesmo que funciona e tal. E aí, nesse sentido, me pareceu interessante publicar um livro escrito em primeira pessoa com a voz de uma mulher que, não sei se vocês notaram, eu não sou. Né? Enfim. Mas eu achei que era bom. Perfeito. E já é uma diferença grande do livro pro filme, né? Por exemplo, isso a gente está sabendo agora, né? Porque para mim, até então, era uma coisa que você tinha feito primeiro todo o livro e depois foi adaptar. Acho que até fica mais interessante. É adaptado do filme. Porque todo filme, ele já começa com ela já prestes a dar à luz, né? Sim. Tem aquela introdução que é igual a do livro, mas depois a história mesmo começa com ela prestes a dar à luz. E no livro tem uma parte muito rica dela. Até eu separei um trecho aqui, que ela tá um pouco incomodada com a gravidez dela até. Como aquilo é uma coisa até pública. Todo mundo pode olhar aquela barriga e sente que pode passar a mão, todo mundo pode dar pitaco de como tem que criar. Mas, por exemplo, esse aspecto que você vai ler aí, esse é um aspecto de uma coisa que eu nunca não perguntei para ninguém. Por quê? Porque eu, como homem, eu noto que as pessoas... Porque o escritor, ele é necessariamente observador. Então, eu noto que as pessoas tratam mulher grávida como quase propriedade pública, né? Assim, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem esse momento, não sei se é isso que você vai ler, mas todo mundo tem opinião para dar, receita para dizer, conselho para dar, e eu fico impressionado, porque eu falo, gente, não é assim que a banda toca, né? Passa a mão, opina, dá pitaco. Ah, que lindo! Peraí, calma. O trecho que eu separei tem a ver com isso, mas não é exatamente isso. Acho que é um outro ponto também que é muito bem desenvolvido no livro. Que a Eva diz assim, não importa o que digam os filmes românticos e as mães sonhadoras, a gravidez é um contrato abusivo, em que as cláusulas já vêm todas redigidas pela parte mais forte, o bebê. Então, você acha que existe uma romantização excessiva da maternidade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu percebi isso lendo um livro da Velha Conelli, que aliás tem uma frase dela do Mal-Estar na Maternidade. Tem um outro ótimo que foi indicado por uma amiga minha, que era uma das que tinha vivido a gravidez, que chama Linha Negra, que é justamente aquela linha, né, que é quando a mulher engravida. Eu não lembro a autora. Que também foi muito legal. Então, e aí você vai vendo que existe uma pressão para a mulher primeiro, gostar da situação. Exato. Se for incômoda a gestação, não, ou até o parto. Por exemplo, eu conversei com algumas mulheres que me contaram que a pressão do parto era um absurdo. Porque assim, ela estava muito nervosa, com muito medo, e todo mundo dizendo, vai ser o momento mais feliz da sua vida. Você vai ficar tão feliz, você não faz ideia do que você vai sentir. É maravilhoso, tudo vai mudar pra você. Ou se você não consegue fazer um parto humanizado, ou escolhe a cesárea em vez e aí julgam a maneira que... julgam, sim. Tudo é julgado. Tudo é julgado. E aí, por exemplo, não sei se eu posso... Não vou falar sem dizer o nome do santo.
Uma das coisas que acontece, que é quando ela tem o bebê na história, né? Ela tá grávida, ela é mãe de gêmeas, lindas, perfeitas, lourinhas, né? Quando ela dá à luz ao bebê que ela tá esperando, a primeira vontade que ela tem é de vomitar. Isso foi contado por uma pessoa, por uma mulher, para mim, falou, cara, a primeira vez que eu vi minha filha, eu quis vomitar. E eu coloquei no livro. Eu achei precioso esse detalhe. Porque esse é o tipo de coisa que você, como escritor, às vezes não consegue imaginar. Você precisa que alguém te diga. Mas eu acho isso. Eu acho que hoje em dia, o fato do escritor vestir cabeças e corpos que não são o seu, obrigam, isso é ótimo, quem está escrevendo a ter responsabilidade, a ter conhecimento. Você tem que, pesquisar antes e depois de escrever, ainda ir lá e falar assim, é assim mesmo? Mas uma coisa curiosa, quando eu acabei de escrever o livro, eu mandei para muitas amigas, a maioria delas que tinham vivido, como eu falei, para mim o timing foi esse. Assim, eu tinha já essa ideia há muito tempo, mas eu decidi escrever porque eu vi que eu tinha muitas amigas vivendo essa situação. De pressões diferentes da maternidade, ou para ser mãe, ou para abandonar parte da carreira para poder cuidar do bebê, ou não lidando tão bem com o fato de que é mãe, enfim. Nossa, é muito maluco como ninguém fala isso pro homem, né? Pro pai, né? Claro, imagina. Muito bizarro. O pai é super protegido sempre. Não vai largar a carreira. Não é imagina. nenhuma pergunta. Não é nenhuma pergunta. Não é um incômodo para ele. E aí eu pedi para algumas dessas amigas lerem. E algumas, por exemplo, que não querem ser mãe. Aí eu tenho também as amigas que não querem ser mãe, que detestam bebê e etc. Eu também pedi para elas lerem. E das grávidas ou das que já são mães, aí tinha um momento aqui que a Eva fica com muita fome. Ela fala, aí uma delas falou, gente, isso é um clichê, Rafael. Você pesquisou num site vagabundo de sentimento da gravidez, porque eu não tive fome nenhuma. E aí a outra fala, gente, você descreveu exatamente a minha gravidez, eu morria de fome. Aí você vê que não tem, na verdade, regra também, né? Assim, não é uma cartilha de como uma grávida se sente. Então aí o Babela falou, vocês agora discutam. Porque eu quero saber o que eu escrevo. Se tem fome ou não tem fome. Mas é muito relativo, né? É muito interessante isso que você está falando, até por conta desse didatismo e dessa, assim, uma certa militância que é importante, a gente sabe da importância disso. E eu me identifiquei até com isso que você falou, porque quando eu comecei a ler, eu me entendi nesse papel. Eu falei, nossa, corajoso ele se colocar no papel de uma mulher grávida, né? Meio que procurando um deslize, assim, do tipo, aqui é um vão procurar um deslize, eu sei que vão, claro que vão. Não, mas aí eu fui super me envolvendo e fui esquecendo, porque é um vício nosso também. A gente acaba se viciando nesse tipo de visão também e acaba esquecendo que a literatura tem muitas outras, né, funções e tal. E aí, no final, foi mudando completamente, super me inseri, achei que foi um trabalho de pesquisa fantástico, assim. Obrigado. Também, de verdade. E eu não sou mãe, mas eu tô acompanhando várias mamães recentes na minha família, então eu tô, assim, acompanhando muito de perto esse momento. E aí, a pergunta que antes era no começo, nossa, ele foi corajoso de escrever isso do ponto de vista de uma mulher, virou no final, nossa, ele foi corajoso de escrever sobre esse assunto, porque o final é surpreendente, como ele gosta de fazer, né? E aí, eu queria puxar esse assunto, assim, da coragem, né? Que eu tô usando muito essa palavra da coragem. Se você se sente corajoso, na verdade... Por levantar isso da liberdade do escritor nesse momento, se você já se autocensurou. Então, eu como pessoa física sou zero corajoso, eu sou uma pessoa muito medrosa. Isso é uma coisa importante que se diga, porque as pessoas imaginam que quem escreve histórias de suspense, de crime, de terror, é muito corajoso. E eu não sou, zero, sou muito medroso e é o que me faz pensar sempre no pior que pode acontecer. O medroso, a característica do medroso, ele olha a montanha-russa e ele fala, mas... E se descarrilhar? Se descarrilhar ali, entendeu? Esse cara aí é quem... Eu vou deixar minha vida na mão desse cara aí que é o que puxa a manivelinha ali. Então, esse tipo de coisa, eu penso em tudo que pode dar errado, entende? Então, eu sou um medroso por natureza mesmo, assim, eu sou a pessoa que sempre... Então, uma galera, vamos a pé! Não, eu não vou a pé, não. Eu vou entrar no meu... Fazer uma trilha, você não faz, né?
trilha, com algum cuidado faço, mas sempre eu penso no pior que pode acontecer, então eu sou muito medroso. Mas aí essa coragem que você está falando não é essa, é a coragem de escrever determinados assuntos, né, ou de tratar determinados temas. Olha, eu vou te dizer que me interessam temas difíceis, né? O meu primeiro livro chama Suicidas, é sobre suicídio entre os jovens. O segundo é sobre um psicopata que sequestra uma mulher. O Bom Dia, Verônica vai em assuntos espinhosos. E eu sempre achei que a dramaturgia e a ficção, ou seja, porque isso é importante, quando esses assuntos vão para coisas reais, eu sou um medroso, eu não gosto. Eu, por exemplo, não vejo essas coisas true crime. Meu trabalho com a Ilana, por exemplo, eu falo, não, tu é doida gostar dessas coisas. Eu não gosto. Eu gosto de tudo de brincadeirinha, de ficção, mentirinha. Aí eu gosto. Mas aí, a meu ver, a ficção é o lugar que eu gosto de tratar de temas que me interessam. Sim. E às vezes não necessariamente temas tão ligados a mim. Ou seja, eu acho que sim, Uma Família Feliz tem coisas muito minhas. Por exemplo, o mundo das aparências. É uma coisa que me incomoda, que eu vejo. As pressões machistas, eu percebo nos casais de amigos meus, e então é uma coisa que é ligada a mim. Agora, depressão pós-parto não é um tema meu, e nunca vivi, nunca vou viver. Mas se está ao meu redor, por que não tratar desse tema? Claro que mais uma vez, com responsabilidade, etc. Aí você pergunta se eu já me censurei. Sem dúvida. Quando eu comecei a escrever, o Suicidas, né, que é esse primeiro livro, eu escrevi dos 16 aos 19 anos. Então ele é um livro muito inconsequente, no melhor sentido da palavra e também no pior. Quero dizer, ele é um livro que ele tem uma inocência, uma pureza, porque eu era um moleque no subúrbio escrevendo um livro e já que vamos falar de filmes, obcecado por jogos mortais, querendo fazer uma coisa super sanguinolenta e doida e vamos lá. E quando eu fui o livro foi ser republicado pela Companhia das Letras, eu tive a chance de mexer no livro. E aí eu falei, eu mexo ou não mexo? Aí eu falei, não vou mexer, vou respeitar o Rafael de 19 anos que escreveu. Eu hoje não escreveria daquele jeito, eu tomaria alguns cuidados, em alguns pontos eu acho o livro irresponsável. Não o livro, mas assim, tem cenas que eu falo, puxa, mas não precisava de escrever tão visceralmente assim, vai... Mas aí eu adolescente que achava maneiríssimo fazer isso. E por que não respeitar isso? Eu acho que é bonito também, porque o livro, de algum modo, ele é um porta-retrato de um escritor num tempo, sabe? Assim. E é legal que você banca quem você foi. Você Claro. sabe que você evoluiu como escritor, mas você E foi como pessoa, espero, e como tudo, né? enfim. Mas é quem eu fui. E aí vou ficar tentando mascarar? Não, deixa lá, né? Que Enfim. é uma vida que a gente vê muito no Instagram, né? Você falou de máscaras, né? De, tipo, fingir. Enfim, é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Muito. E aí, enfim, então eu tive a chance de mexer e não mexi. E eu acredito que isso talvez seja uma coragem. Mas eu não faço exatamente para provocar as coisas. Eu faço porque eu acho legais e importantes de fazer. E aí você perguntou se eu me censuro. Eu, hoje em dia, quando vou escrever, ou seja, quando eu tive a ideia de fazer esse livro aqui em primeira pessoa, falei, não tenho dúvida de que vai ter gente que vai querer falar mal, que vai ter gente que vai querer reclamar. Só que, aí, o que eu tenho que fazer para que essa pessoa não faça isso e tenha razão? Porque o problema não é ela fazer isso, o problema é quem faz isso e tem razão. Ou seja, está reclamando e tem razão, tá certo. Porque reclamar todo mundo... Porque todo mundo pra tudo que a gente fizer, vão reclamar. Claro. Então, o problema é que tenha razão. Então, como é que eu faço para que não tenha razão? Eu me armo do meu lado de cá. Eu pesquiso, eu investigo, eu converso com muita... E pesquiso lendo, pesquiso conversando com pessoas, pesquiso pedindo que as pessoas leiam depois que eu escrevi. Todo o processo editorial. A minha editora na Companhia das Letras é uma mulher, a minha preparadora é uma mulher, então, enfim, e aí as revisoras, eu falei, cara, eu queria que fossem revisoras mulheres que foram mães, para também trazer, a preparadora idem, a preparadora acabou de ser mãe, então, mas ela já é minha preparadora há muito tempo.
de todos os meus livros. Mas ela, por coincidência, tinha acabado de ser mãe. Então, eu falei, olha, então e aí quando vai ler, eu falo, por favor, preste atenção nisso. Se tiver alguma coisa que você acha, pode dizer. Né? Eu acho que é importante dar essa liberdade e esse diálogo. E teve esse diálogo, ou seja, a gente editou, mexeu em coisas, alguns textos a gente corrigiu. Faz parte, é o processo de edição de um livro. Com certeza. E aí, hoje em dia, se falarem, vão falar, mas não vão ter razão. Sim. Que falem. E, Rafael, o livro, ele também fala sobre essa classe média alta que adora apontar o dedo na cara do outro, que mora num condomínio fechado, que é violenta, né? De várias formas com as pessoas. Como que a gente chegou a esse ponto? Mandando um pouco de assunto da maternidade para o ponto de vista social, né? Que o livro também... Total, e aí é engraçado, esse tema, a parte da maternidade não é um assunto meu, mas esse comentário social do mundo das aparências, da cultura do cancelamento, eu acho trágico a cultura do cancelamento, ou seja, como as pessoas são canceladas, não importa o que façam, é crime, tribunal, julga, prende, prendeu, pagou, saiu, acabou. É isso, não tem que ter mais que isso. E não é crime, é contra, briga, reclama, faz o que quiser. Mas cancelar uma pessoa, eu acho uma loucura. Acho que a gente está vivendo uma sociedade doente, porque, primeiro, quando você cancela alguém, você, a massa burra que cancela, se pressupõe como dona da verdade, se pressupõe como detentora do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, o que já é uma coisa que eu tenho um pavor, ou seja, eu sou uma pessoa que me permito errar, e quando erro eu falo, puxa, errei, desculpa, e vou melhorar, e aprendi, e como eu espero que todo mundo seja. Né? Então, quando você tem uma massa não pensante, mas que fala, isso é errado, e aí cancelam a Carol Conká, eu acho uma loucura quando cancelam a Carol Conká, porque, beleza, ela fez umas besteiras, falou umas besteiras, mas quem nunca? Eu já, com certeza, eu já falei besteira. Coisas que se eu olhasse o Rafael hoje falando, nossa, que idiota. Vocês não? Entende? Então, eu acho muito louco como... Mas a internet e o próprio Big Brother, assim, os realities, né? A gente fica tem muita gente que se sente dono mesmo do que tá vendo ali na televisão e fala, não, o que é isso? Tipo, é um juiz mesmo. E eles são feitos pra isso, né? Só que a internet, as redes sociais, assim, inflaram muito, né, nos últimos anos, essa possibilidade. E esse tema, você tem razão, é super forte no livro, é uma coisa que me interessava muito, e esse comportamento de manada, né? Porque quando só para as pessoas entenderem o contexto. Basicamente, a história dessa mãe perfeita, que no filme é a Grazi, casada com esse marido também em tese perfeito, com 2 filhas lindas, e ela está grávida. Quando ela tem o bebê, ela começa a ter uma espécie de depressão pós-parto, eu não digo exatamente o que é, até que o bebê aparece machucado e outras coisas estranhas acontecem, e ela é acusada de estar fazendo tudo isso, né? E aí a história entra numa parte de todo mundo acusá-la. E quando ela começa a ser acusada, para mim o interessante é que ninguém vai lá e pergunta para ela. Assim, conta aí qual é o seu lado. Ninguém. Não tem esse tempo. É blá, 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 e quando vê vazou, e quando vê tá compartilhando, e quando vê já tá no grupo, e quando vê já tá cancelado, e quando vê já tacaram banana nela, e a coisa vai, e você não tem nem que falar, opa, peraí, vamos ouvir, vamos conversar. Né? Então isso aqui eu acho que é interessante e é um retrato um pouco dessa sociedade doente que pressupõe assim, porque, como eu enxergo a sociedade, somos todos falhos, vamos aceitar isso, e no que você errar, eu sempre falo, pô, tá errado, não faz assim não sei o que, você fala, pô, obrigado. Aprende, segue em frente. Vai, e a gente assim vai andando amontoadinho e tentando melhorar. Mas como essas pessoas enxergam, a minha sensação é que é totalmente diferente. Elas enxergam que somos todos impecáveis, lisos, limpos. E se você fez uma rasurinha na folha em branco, nossa, você merece ser extirpado para todo sempre, porque nós aqui não rasuramos folha em branco. Sendo que, no fundo, todo mundo tá rasurando lá dentro de casa a sua folhinha, sabe? Assim, então exato. É meio louco. E você é uma pessoa que é atuante nas redes sociais, enfim, tem que estar sempre em contato com o público e tal. Por causa desse tipo de comportamento das redes, né? Você já se viu se policiando para não falar de alguma coisa, não tomar alguma posição? Isso te afeta de alguma forma?
eu não me sinto obrigado a ter opinião sobre algumas coisas. Porque é isso, hoje em dia... Aí eu lembro daquele meme da Lona Piovani, falando, ai, gente, é muito difícil, toda hora tem que ter opinião sobre alguma coisa, sobre a Amazônia, sobre não sei o quê. Sim. E é isso, as pessoas acham que a gente tem que ter opinião sobre tudo. Mas perceba, o Rafael das redes sociais é um Rafael pessoa pública, é o Rafael autor. Sim. Então eu não tenho que dar minha opinião, como autor eu não tenho que dar minha opinião sobre tudo. Eu, pessoa física, posso ter lá minhas opiniões também, que numa roda de conversa com amigos eu até posso discutir. Por quê? Porque nessa arena dos amigos eu tenho a chance de falar um absurdo, que é naquele momento a minha opinião, e aí a Bárbara fala pra mim, Rafa, não, você não pode pensar assim, porque isso, caraca, é verdade. Mas isso você consegue com um grupo de amigos interessantes, inteligentes, que se contradizem. Na internet você fala uma besteira, tá dito, Então, mas é também a gente ter noção de que o que você tem às vezes é opinião. Tem muita gente que fala coisas na internet, a meu ver também, meio se colocando num lugar de autoridade. E que não deve também. Então, acho que nem tudo você tem que escrever a sua opinião e dizer a sua opinião, nem tudo. Sim. Bom, a gente está falando de um filme, de um livro que chama Uma Família Feliz. Então, eu queria saber um pouco do Rafael, a família do Rafael, suas origens, você criança, como era a sua família? Era num porão muito difícil. Cheio de boneca, né? Cheio de bonecas. Cara, eu venho de uma família classe média, que nasceu que era do subúrbio do Rio de Janeiro. Minha mãe nasceu no Caxambi, meu pai na Ilha do Governador, e a gente morava no Meier quando era criança. E assim que a vida financeira começou a melhorar, deixou de ser classe média baixa para ser classe média ou alta. Acho que média, mas do baixa para média mesmo. Né? Assim, eles decidiram que o que eles iam fazer era sair do subúrbio e comprar um apartamento na Barra da Tijuca, num desses condomínios perfeitos. Então, curiosamente, até essa espécie de movimento é algo que eu também acho que enriqueceu o livro. E aí, então, o primeiro apartamento que eles compraram, financiado, foi na Barra da Tijuca, não num condomínio como esse do livro, um condomínio de uma classe mais baixa, ou seja, com mais apartamentos por andar e essas coisas. E eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade. Só que aí aconteceu uma coisa curiosa, porque eles compraram um apartamento e aí, uma bela hora, eles se deram conta de que meu pai trabalhava no centro, eu estudava no centro e era talvez um pouquinho longe. E aí, então, meus pais decidiram alugar o apartamento que eles tinham comprado e com esse dinheiro alugaram um apartamento na Zona Sul. Em Copacabana. Então eu com 12, 13 anos fui morar em Copacabana, que é um bairro que alimenta muito meu imaginário. Meus livros em geral, à exceção desse... Não, Uma Mulher no Escuro é Lapa, tá, mas Copacabana é muito forte nos meus livros. Em Jantar Secreto é Copacabana, em Suicidas tem Copacabana e tal, que é onde eu passei boa parte da adolescência. Meus pais, meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada, não são muito ligados à literatura, nem a cinema, nem a teatro. São mais ligados à televisão, viam televisão, enfim. Então não preciso nem dizer que quando eu falei que queria ser escritor era algo muito estranho. Aí eles acham estranho até hoje. Meu pai tem uma frase que eu acho maravilhosa, que quando ele vai assim em Bienal, porque hoje em dia ele gosta, né, de ter o filho escritor. Ele fala assim, impressionante, quanta gente gosta dessas maluquices que você escreve. Aí eu acho tão fofinho. Ele não entende, mas ele vê que gostam. E ele lê os livros? Não, ele nada, imagina, não gosta de ler, não lê nada. Mas sua mãe lê, né? Minha mãe lê. Meu pai não lê, não. Meu pai não gosta de ler. Ele fala... Ele fala... Ele gosta... Bom Dia, Verônica, por exemplo, ele viu. Viu. E gosta. Mas vê reclamando, vê falando, isso aí não é assim, isso não pode ser assado. Mas livro ele não gosta, não adianta. E sua mãe te pergunta de onde vêm essas ideias aí, Rafael? Não, ela já entendeu, já aceitou. E de onde veio o seu gosto, assim? De onde veio o seu gosto por leitura? Já que você falou que seus pais não gostam muito de da minha tia-avó, que é a quem eu dediquei meu primeiro livro. Porque
né, como eles não gostavam, eu também não era tão ligado a cinema, essas coisas. Então, durante a infância toda e início da adolescência, a coisa que eu mais consumia era a TV aberta. Então, as novelas dos anos ali 90, eu vi todas. Torre de Babel, lembra? Tudo. Eu via 6, 7, 8. Então, mestrado e doutorado em novela eu tenho. Então, assisti muita novela, ia no cinema de vez em quando, mas eu não... Mas, pra ser honesto, até os meus 18, 19 anos, você fala assim, Haneke. Eu sei lá, eu não tinha essa coisa de saber os diretores e gostar dos diretores, gostar dos... Não tinha. Os autores de novela eu sabia todos. Então, eu tinha muito isso. E ali, pelos meus 13 anos, eu passei a gostar de literatura por causa dessa minha tia-avó que me deu Sherlock Holmes para ler, Agatha Christie e tal, e esses clássicos do policial. Aí a pergunta que não quer calar, se ela me desse Asimov para ler se eu seria autor de ficção científica, aí eu não sei. Mas a questão Uma é que bifurcação, né? eu não sei. Eu sei que ela me deu livros policiais para ler, eu li, gostei, falei, nossa, quero ser escritor de livro policial. E gostei, Que demais. e foi. Você acha que essa sua formação na TV, a primeira narrativa serem as novelas, é algo que te ajudou a ter essa escrita muito ligada com o público, uma coisa muito assim? Acho que sim. Nós, no Brasil, temos muita síndrome de vira-lata de muita coisa, né? Uma das melhores coisas que nós fazemos no Brasil é novela. Nós temos grandes autores de novela, grandes novelas escritas, e a novela nada mais é do que a arte de contar a história e de conseguir se reinventar, e tá dando errado, melhor aqui, e puxa da colar, e assim vai. Que eu acho uma coisa muito legal, é meio que brincar de Sherazade, né? E, infelizmente, isso não anda, essa qualidade narrativa que a gente vê nas novelas, não é bem vista e não anda no mesmo passo na literatura. Na literatura, infelizmente, nós temos poucos contadores de história. A gente tem muitos grandes autores que experimentam com a linguagem e que fazem ousadias linguísticas e que fazem tal, mas alguém que chega e conta uma boa história é muito raro, ainda hoje. Você tem alguns, mas são raros. Né, assim, sei lá, eu pensando nos que já foram, para não falar de ninguém vivo, a gente tem Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, Jô Soares, contava histórias. Mais nomes aí, ajudem aí, por favor. Você. Machado de Assis conta história. Mas, e aí? Contando história. Não estou falando de escrever bem. Escrever bem, aí a gente vai Guimarães, Graciliano, mas não conta muita história. Você vai... Clarice. Mas não conta muita história. Clarice não, é um universo íntimo e tal. Estou falando de beber dessa fonte, digamos, do melodrama, da narrativa, dos dramas familiares, sabe, assim, a gente tem poucos. É um bom ponto. E eu acho uma pena. E eu não tenho vergonha, ou seja, eu acho que os meus livros são literários, ou seja, tenham cuidado com a linguagem, espero, você lê e fala, não é um livro que ele... Ou seja, não é só uma história também, porque também tem isso, tem muito livro que aí é só uma historinha que você lê e joga fora depois. Um encadeamento de fatos. Só um encadeamento de fatos, não é isso. Não estou dizendo, longe de mim dizer que literatura não tem que ter mais do que uma boa história. Tem que ter mais do que uma boa história, mas tem que ter também uma boa história. Eu quero dizer, uma coisa que se vincule com as pessoas e que trate de assuntos e através do romance, do drama, da ficção científica, do terror, cutuque a gente em alguns lugares. E isso eu acho que a gente, infelizmente, faz pouco. Faz pouco. Bom, agora a gente entra com mais profundidade, então, no filme Uma Família Feliz, dirigido pelo José Eduardo Belmonte, que estreia nos cinemas agora, dia 4 de abril, com o elenco, a gente já falou aqui, liderado pela Grazi Massafera e pelo Reinaldo Gianecchini. A gente vai passar agora um trechinho do filme, só para dar um gostinho. Quem está ouvindo vai ouvir as vozes, mas, né, dos atores e tal, a trilha sonora, mas depois vale a pena ver também em vídeo para ter um gostinho aí do que é o filme. Então, vamos rodar.
Bom, depois desse trecho já ficou bem tenso aqui o clima, né? Clima tenso entre os brothers. É questão de afinidade. Não é mais Bial, né? Agora quem é? É o Tadeu É o Tadeu. Bom, Rafael, eu queria saber muito. Você teria desapego para deixar outro roteirista cuidar do roteiro do filme? Aí que tá, não. O roteiro de cinema eu gosto sempre de fazer com mais gente. E eu acho que o bonito do audiovisual é justamente que ele é um processo coletivo. E eu, pessoalmente, eu acho que uma das qualidades que eu tenho como artista é que eu não sou aquele artista que fala assim, essa é a minha ideia, e essa é a melhor ideia, eu tenho certeza, porque ela é minha e eu que tive. Não sou essa pessoa. Eu sou bem atento a tudo que me dizem, até mesmo em coisas muito simples. Então, às vezes, eu preciso escolher um figurino em alguma coisa, eu viro para alguém do cafezinho e falo assim, qual você prefere? Porque eu quero que ela que veja o filme e goste. Então, na verdade, eu já estou muito dentro para escolher se a roupa é A ou B. Então eu gosto sempre de ouvir. E roteiro, eu necessariamente sempre faço com alguém. Eu não escrevo roteiro sozinho. Uma Família Feliz, como eu já falei aqui, teve a participação da Ilana, depois, já numa versão mais adiantada, do Gustavo Bragança. Passou por vários laboratórios, e desses laboratórios o processo é esse, o mentor lê o roteiro e dá muitas notas e reclama e pergunta, mas por que ela faz isso, por que ele pensa aquilo e tal. E esse processo é muito legal. Com o próprio Belmonte, claro, sempre teve uma troca, porque ele ia dirigir, né? Ele dirigiu o filme, então, mas desde o início ele ia dirigir, então a gente sempre trocou muito. E nesse sentido, eu escuto muito. A Grazi, quando entrou também, né, quando entrou desde o início, também trouxe muita coisa. O Gianni não falou tanto do personagem, assim, tipo de, quero mexer aqui. A Grazi falou, cara, eu vivi tal coisa, vamos colocar isso aqui nessa cena e tal. Então, também foi muito legal isso. Ela tá incrível no filme. Ela tá incrível, ela arrebenta. Os dois estão, mas ela... Os dois estão incríveis. E eu tenho que dizer também das duas meninas, né, a Juliana Bin e a Luísa Antunes, que são ótimas no filme. E aconteceu uma coisa interessante, a gente quando fez teste, né, com várias crianças para fazer as meninas, a gente escolheu as duas, e aí por muito tempo a discussão era quem ia ser qual, né, qual das duas, porque são duas gêmeas, no caso não idênticas, e duas atrizes diferentes, e aí a discussão muito era qual das duas era melhor para cada uma, e eu acho que como tá, eu também acho. Incrível. Mas elas, no próprio ensaio, traziam coisas de criança, conversando, que o fato de eu estar lá deixava mais vivo. Então, eu vou contar uma coisa sem dar muito spoiler, mas e aí eu estava no set de filmagem, fazendo lá o filme, e aí tinha uma maneira que estava escrita determinado momento dramático, vocês vão entender porque vocês já viram. Determinado momento dramático, e aí fora da filmagem, a Juliana Bin falou assim, ela virou estrelinha. E aí quando ela falou virou estrelinha, eu falei, Ju, fala isso. Fala isso no on, fala isso na hora, em vez de falar do jeito que está escrito, fala que virou estrelinha. E aí ela falou, e aí é ótimo. É ótimo. E aí, não sei, você... Tá no livro Tá no também. livro, claro, porque... Mas não é uma ideia minha, entende? Mas é isso, o escritor, a meu ver, o trabalho do escritor tem dois trabalhos básicos. Um é ter empatia por tudo e por todo mundo, porque você tem que vestir e pensar do outro lado. Então, por exemplo, quando o Brasil ainda vive, né, infelizmente, mas viveu aquela polarização política fortíssima, eu, ainda que tivesse minha opinião muito forte, eu gostava de ouvir o tio bolsominion, porque eu queria entender o outro lado, sempre quis, e vou te dizer, entendo, algumas pessoas eu entendo. Tinha gente que fala assim, por que você vai votar no Bolsonaro? Por isso. Faz todo sentido, pode votar, porque para aquela pessoa faz todo sentido. Ela não tem a minha vida, não tem a minha lógica, ela tem a dela. E faz parte do exercício do escritor viver o outro lado.
e enxergar o outro lado. Porque se você, como muita gente infelizmente faz, assume que você tá do lado certo e o outro lado é só o bando de idiota, acabou, não tem diálogo. E aí perdemos todos. Mas não tem Né? diálogo, né? É? Não existe. Tem diálogo, claro que tem diálogo. Tem diálogo, Mas tem nesse sim. sentido aí, político é difícil. Tem diálogo. Quer ver o melhor diálogo possível? Dramaturgia. Você conta uma historinha que a pessoa se convence. Às vezes, sério. É. Eu, por exemplo, realmente, Bom Dia, Verônica, a gente recebeu isso como uma das coisas. É uma série que ela é muito interessante, porque ela, se você é de esquerda, você gosta, mas se você é de direita, você gosta também. E quer saber do que mais? Eu acho isso ótimo. Claro, porque a arte tem que, não tem que dividir, né? E porque ela entra em questões que vão além de direita ou esquerda. Ela entra em questões, assim, beleza, de direita ou de esquerda, mas você concorda que marido não tem que bater em mulher, né? Sim. Violência contra a mulher? Bom, Não dá. E vou te dizer, eventualmente se você é de esquerda e fala, não, mas esse povo aí que é de direita acha que marido tem que bater em mulher e bate mesmo e tal. Assim, tem, claro, os que batem. Mas também tem os de esquerda que batem. Exato. Não é isso, só que eles só parecem mais alterna. Mas eles batem também. Então, assim, enfim, o que eu quero dizer eu acho que a melhor maneira uma das melhores maneiras de você estabelecer diálogo é pela dramaturgia, porque você entra pela emoção. Então, discutindo assuntos e provocando pessoas, mas jogando a emoção na frente, que a pessoa se abre, porque na emoção você tá lá acompanhando a história da fulaninha. E aí você quer saber se ela vai se dar bem ou se dá mal. Você não tá pensando em política naquela hora. E aí, através disso, você faz política. E já que você está falando em política, então, para quem já leu o livro e ainda vai ver o filme, eu vou falar para vocês não saírem do cinema assim que começam os créditos. Porque tem uma cena entre os créditos que não tá no livro. E que a gente deu aquela risada gostosa, assim, quando a gente viu essa cena. E tem a ver com esse assunto que a gente está falando da polarização. Queria saber como foi a ideia daquela cena. Eu achei genial. Foi muito legal aquilo ali. Tinha no roteiro, tá? Mas não isso que vocês estão dizendo. Tinha a cena no roteiro. E o Belmonte era meio contra de fazer essa cena. Ele achava que não precisava, tal, não sei o que. Eu falava, eu acho legal, vamos filmar, a gente... Sempre quando dois discordam, resolve na montagem. Né? Mas nisso a gente ia pro set todo dia e a gente justamente via muitas bandeiras do Brasil no caminho pro set. E aí um belo dia eu lembro de falar, poxa, por que a gente não coloca uma bandeira? E ele passou a gostar da cena mais. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, porque no dia que a gente foi filmar, no dia que entrou no plano de filmagem, no dia anterior, desculpa, que entrou no plano de filmagem, não tinha se decidido ainda primeiro se ia filmar, era a cena que estava meio pendurada, e se fosse filmar, se ia colocar a bandeira ou não, né, do Brasil. E aí ficou uma discussão se ia, se não ia, e a bandeira, gente, o nosso filme tinha um orçamento baixo, preciso dizer isso, e a arte fez milagre. Como costuma ser o caso aqui no Brasil. Como costuma ser o caso aqui no Brasil e tal. E eu lembro de virar para a diretora de arte e falar, e aí, como é que tá? Cara, a bandeira custa R$250 e a gente não tem autorização para comprar, porque a gente não sabe se vai filmar, e aí gastar R$250 nessa altura do campeonato. Então, não sei o que eu falei, gente, eu vou bater em qualquer vizinho aqui e vou pedir uma bandeira. Então, isso que eu ia perguntar, vocês pegaram. E ela falou, não, mas eu não posso fazer isso, não sei o que. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu compro uma bandeira, R$250 eu compro a bandeira. E se der problema, se não usar, eu fico com a bandeira. E se usar, aí me pago. E aí ela conseguiu comprar, justificando não precisei fazer isso. Mas eu lembro que foi um drama, consegui comprar uma bandeira. Eu falei, gente, não é possível, tem bandeira a cada esquina aqui. Enfim. Mas aí a decisão de fazer isso é isso. É uma piscadinha de olho só. Sim, não é sim. uma... Você já citou no bloco anterior, bem de leve, o Michael Haneke, né? Porque não sabe, aos 18 anos você nem sabia quem era. Hoje em dia não tem a menor dúvida que é uma referência, né? Sem dúvida. Então, você citaria ele como um dos seus autores que você
Ele pra quem não conhece, ele fez filmes como Funny Games, Cachê. Professora de piano. Professora de piano, que eu vi recentemente também. É isso, a gente não nasce sabendo quem é Claro, Michael e Haneke. nem tem que ir. É. E nem tem que ir. E eu sou uma pessoa que não tem a menor vergonha de dizer coisas que eu não vi, não li. Eu não Mas sou obrigado a ter visto tudo, gente. Não, porque aí entra a coisa que a gente tá falando de ter opinião, né? Sim. Você fala, porque eu adoro não sei o quê. Você fala, ué, eu nunca vi. A pessoa fala, você nunca viu não sei o quê? Já vem um tom de julgamento, Eu né? falo, não. Tava escrevendo 7 livros enquanto antes. Sabe? Mas enfim. Amei. Mas você lembra o primeiro filme dele que foi o Funny Games, foi o Cachê? Foi o Funny Games, eu amo Funny Games. Mas que eu acho que esse aqui tem mais a ver com cachê, né? Sim. Mas fala cachê, né? Eu não sei como é que fala. Eu também não sei. Cachê. Acho que é cachê, Amor também é do... Amor, sim. que é lindo. Lindíssimo, lindo. Emmanuel Rivard. Mas eu acho que esse tem mais a ver com cachê, sei lá. Mas o Funny Games também tem uma vibe. E eu acho que na própria direção, a gente falava muito, eu e o Belmonte, sobre as referências de direção, e o Haneke era uma delas, assim, uma das fortes. Tem uma autora também que eu amo, chamada Ruth Handel, que é uma inglesa clássica, ela é tipo considerada a grande dama do crime na Inglaterra, depois da Agatha Christie, né? Que é a grande dama do crime, sem dúvida. E ela faleceu tem pouco tempo. Enfim, ela já é uma autora mais recente. E ela escreveu livros maravilhosos, um deles... Como ela tem uma característica, como ela é uma autora também muito, muito produtiva, ela tem mais de 50 livros, 60 livros, como a Agatha Christie, ela às vezes é meio vista com maus olhos porque produziu demais, né? Eu não preciso nem dizer que eu me filio aos autores que produzem muito e às vezes acertam, às vezes erram, a vida é assim, né? Ou seja, mas não fica fazendo um livro a cada 10 anos, é um livro por ano ou a cada 2 anos e é isso aí, e às vezes, enfim, eu gosto muito dela. Então ela tem muitos livros medianos e tal, mas ela tem grandes obras-primas. Uma delas é o Carne Trêmula, que o Almodóvar fez filme. Mas outra que é maravilhoso, que salvo engano, é do Chabrol o filme. O La Cérémonie, sabe? Nunca vi. Com a... como é o nome daquela maravilhosa? Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Eu ia falar ela. Isso. E é um livro chamado Um Assassino Entre Nós, da Ruth Handel, que é uma obra-prima, assim, é um dos melhores livros para mim, ponto. Não da literatura policial, um dos melhores livros da literatura. E é um livro também tratando dessas relações familiares, dessas doenças das relações familiares, das pressões das relações familiares e tal. Então também é uma baita referência para esse aqui, Uma Família Feliz. Muito bom. A gente tem aqui o Jack Nicholson do Iluminado, que é um exemplo de um autor que não gostou da adaptação, né? O Stephen King não gosta ou não gostava, não sei se ele reviu essa opinião dele. Eu gosto do filme e do livro, eu adoro os dois. Eu acho que os dois se complementam. Mas isso será que de alguma forma é um medo seu também de alguém pegar a história? Porque você sabe que, né, seus livros vão perdurar para além de você. Algum dia, daqui, sei lá, 100 anos, alguém vai pegar... Espero, não sei. Então, a gente espera que sim. Alguém vai pegar e você não vai ter controle nenhum do que está acontecendo. Vou ter morrido já, né? Então você vai virar chat GPT, virar inteligência artificial. Mas é uma preocupação sua de que alguém, se você não estiver envolvido, talvez a pessoa não capte exatamente aquilo que você quis passar? Olha, eu acho que você tem que saber o que você quer no sentido do que você espera de determinado produto. Quero dizer com isso. O Suicidas e o Dias Perfeitos foram adaptados para o teatro. Eu não entendo de teatro, não faço questão de entender tanto, ou seja, não é uma coisa que eu ame teatro, eu gosto de teatro, mas não amo. Então, quando foram adaptar, eu falei, ótimo, me convidem para a estreia. Eu não queria ver ensaio, não queria ler... quer ler o roteiro? Eu falei, não quero. Não tenho... Eu vou dizer a opinião. Não tenho o que dizer. Não entendo. É um assunto que eu não entendo. Tudo bem eu não entender. E aí, eu fui ver sabendo que o que eu ia ver era uma adaptação teatral de uma obra minha a partir da visão de uma outra pessoa. Não era a minha visão. Então, quando eu terminei de assistir, perguntaram, gostou? E eu falei, gostei.
mas o que você mudaria? Eu falei, não, eu faria outra peça de teatro, mas mas não fui eu que fiz a peça de teatro. Então, adorei. Pra mim, tá ótima a leitura que você teve. E eu acho que a pessoa que eventualmente vai dirigir, fazer qualquer coisa, tem isso. E eu vou te dizer, tá? O filme Uma Família Feliz, se você quer saber se eu gosto bastante. Estava lá, sou o diretor assistente do filme, acho que tem muito de mim no filme, acho que você tem coisas que você vê, ainda que eu não seja um diretor, você vê que é porque eu estava ali que são do jeito que são, mas tem muitas coisas que também não são, porque são do jeito que o Belmonte quer, e se fosse eu dirigindo, eu faria diferente. E quer saber? Isso é ótimo. É ótimo, porque o diretor do filme é o Zé Eduardo Belmonte, entende? Sim. Quer dizer, a sua participação é mais um interesse em aprender também, fazer cinema e tal, do que uma coisa do tipo, um apego total à obra. Assim. Exatamente, total. Acho que sim. Até porque Bom Dia Verônica também. E idem. Você também escreveu o livro em coautoria com a Ilana, né? O Bom Dia Verônica, eu escrevi o livro em coautoria com a Ilana, aí na hora de adaptar para a série, como você bem disse, entra o diretor, que é o Zé Henrique Fonseca. O Zé é um diretor de cinema, então tem muita voz. Mas aí aconteceu, vou dar uns exemplos bobos. Quando eu vi, quem faz o figurino é a Marina Franco, que é ótima no Bom Dia Verônica. Quando eu vi o figurino do Carvana na primeira temporada, eu falei, cara, engraçado, eu sempre pensei... quando eu falava Carvana na minha cabeça, eu sempre pensava ele com um figurino mais funny, não um delegado terno preto. Sempre imaginava um pouco aquele jornalista do Batman. Como é o nome? Ele é jornalista. O comissário. O comissário Gordon. O comissário Gordon, exatamente. Eu pensava sempre no comissário Gordon. Então, uma coisa bem com bolinhas, uma coisa mais funny e tal. E aí, quando eu vi a prancha de figurino do Carvana, eu falei, olha, eu pensava isso. Percebe? Não mando em nada, eu só tenho voz. E aí, a Marina falou, nossa, adorei, vou falar com o Zé. O Zé falou, nossa, adorei. Mas percebe, ele estava tomando outras decisões muito mais complexas, então ele nem tem tempo de pensar no figurino do Carvana. E aí, então assim, eu acho que você consegue ir colocando um pouquinho da sua visão de mundo, de coisas que você acha legais. É muito legal ter um terceiro olhar pra tudo, né, assim, muito bom. E... acho que eu te pergunto, eu vou deixar pra você. Tem alguma pergunta? Tem o que é livro e filme, porque tá tudo muito misturado, é muito desse universo policial e tal. São duas perguntas, na verdade. Uma é, da onde você acha que surgiu, assim, se você tem memória, registro do seu primeiro interesse por esse tipo de assunto, né? Não necessariamente de uma outra obra, tal, mas às vezes uma notícia, não sei, alguma coisa que, né, fez você ir por esse caminho. E outra, se você não fica meio perturbado quando você tá pesquisando muito ou escrevendo sobre esses assuntos tão densos, assim, tipo ter sonho, pesadelo, essas coisas. Vou começar pelo fico perturbado. Não fico. Não fico porque é engraçado, eu trato de maneira muito profissional mesmo, assim. Ou seja, eu estou pesquisando no Jantar Secreto, eu precisei pesquisar o gosto da carne humana. Como é que você descobre o gosto de carne humana? Você vai ler textos, primeiro, de canibais. Ou de assassinos canibais, que em depoimento trataram do assunto, ou de tribos indígenas, que eventualmente comem gente, e por isso tem registros clássicos mesmo de qual é o gosto da carne humana. Então, eu vou lá e pesquisei, e aí brincar de imaginar, porque aí tem coisas que é só imaginando, você não tem como saber, eu não provei, fiquem tranquilos. Então, não, eu não fico perturbado, não. Por exemplo, para escrever esse livro, tem, como você falou, alguns assuntos polêmicos, assim, e tal. Mas não, tem duas passagens com um psiquiatra e com um psicólogo. O que eu precisei fazer? Conversar com um psiquiatra, conversar com um psicólogo, escrever, depois de escrever, pedir para o psicólogo ler. Uma das psicólogas que leu, que é a Úrsula, uma amiga minha, mãe de duas meninas. E eu falei, como é que seria? O que você falaria? Se eu respondo isso, você responde o quê? E aí você vai construindo junto. É normal, enfim. Então não fico nada nervoso. E nem quando pesquiso e nem quando escrevo. Quero dizer, quando eu escrevo as cenas mais horrorosas do mundo, não. Você consegue separar, né, a pessoa física da...
do CNPJ. Total. Tanto que tem um amigo meu, escritor, não vou falar quem também, porque eu brinco com ele, que ele fala assim, eu estava escrevendo, e aí Margot, a personagem, sei lá, falou no meu ouvido e foi me conduzindo pela história, e ela falava, bem, você já falou isso pro seu psiquiatra? Porque não tem ninguém que fala no meu ouvido, não, é um profissional, isso também é uma coisa que eu gosto, dessa ideia de um pouco desmistificar a figura do escritor, né? Porque o escritor é que nem médico, é que nem advogado. O advogado vai lá e trabalha. Imagina se o médico falasse, agora como é que eu vou me conectar com poderes superiores que eu vou operar esse corpo? Não, o cara vai lá e faz, é o trabalho dele. O meu é escrever histórias, sabe? Assim, não tem uma relação. Eu, pelo menos, não trato assim, eu trato normal. E aí acaba, eu fechei o capítulo e falo, acabei o capítulo, vou abrir uma cerveja. Claro, é normal, não é. Sim. É até saudável. Entende? Não é. Enfim, e a coisa da. A primeira memória que eu tenho de gostar de coisas de violência, você quer dizer? Foi na literatura policial. Engraçado. E em relação à violência real, eu sou uma pessoa que eu não gosto. Então, volto a dizer, eu não vejo documentários de coisas reais. Às vezes, alguns leitores, porque eu escrevo as histórias que eu escrevo, me mandam notícia. Eu lembro, por exemplo, uma coisa de violência que me marcou muito, não de violência, mas de tragédia, que me marcou muito porque eu era jovem e era apaixonado, era Mamonas Assassinas. Tá aí outro álbum que eu poderia indicar, Mamonas Assassinas. Acho que seria o álbum de Core Salteado. E Canta no karaokê, que eu sei. Canta no karaokê Mamonas Assassinas bastante, adoro. Especialidade é vira-vira. O vira. E aí, Mamonas Assassinas, quando morreram, foi uma coisa que me marcou muito. Mas aí há pouco tempo rolaram na internet fotos dele, do Na acidente. própria época, né? Rolaram. Eu não quero ver, tem uma coisa que eu não quero ver, tô fora. Também não vi, não fui atrás. Eu infelizmente vi quando era criança, mas tipo, naquele site assustador, e Eu me tô marcou fora. até hoje. Aí que tá, se me mandam o link eu não clico, porque eu era curiosa. Eu não tenho essa curiosidade. Aquela coisa de acontece acidente, tem gente que vai lá ver. Eu não. vou pro outro lado, não quero ver. Torço pra que tenha ficado bem e pronto, eu não quero ver nada, tô fora. Eu não tenho uma relação com violência de gostar de coisas violentas reais. Mas aí não, de ficção, eu lembro de gostar muito do Sherlock Holmes e de uns livros do Sidney Sheldon, que também tinham. O Sidney Sheldon tinha livros juvenis. E aí eu li esses livros e gostei. E depois, uma coisa que eu lembro bastante, assim, e foi muito forte, acho que influenciou muito meu jeito de escrever e tal, foi franquia Jogos Mortais. Tenho que confessar que eu peguei os Jogos Mortais 1, de que ano é? Alguém sabe? Acho que é começo dos anos 2000, né? Começo dos anos 2000. 2001, 2002, eu tinha 11, 12 anos. Bem quando eu comecei a escrever, e aí saiu Jogos Mortais. E aí eu lembro que eu vi no cinema, eu falei, cacete. Não, aquele final do primeiro filme. O primeiro, né? Aí depois vai ficando ruim. Mas o primeiro, nossa senhora, eu gosto até hoje. Porque é muito incrível. Ele, assim, pelo que você falou, você não lia muito. Aí você começou a ler e já quis escrever. E aí você já começou a escrever. Ato contínuo. Né? Perfeito. E bem exibido sempre, porque escrevi e quis já mostrar. mostrava. Tanto que eu às vezes dou uns cursos de roteiro, de escrita e tal. E aí quase tudo eu consigo responder, né? Eu falo, procura isso e tal. A única pergunta que eu não sei responder é quando me perguntam assim, Rafa, eu gosto tanto de escrever, contar minhas histórias, não sei o quê, mas eu não tenho coragem de mostrar. Como você ganhou coragem para mostrar? Falar, essa eu não sei responder, porque essa, para mim, para mim, escrever é para dialogar, é para provocar o outro. Entende? Eu não escrevo para descobrir coisas sobre mim mesmo, para investigar o meu interior. Não é para isso que eu escrevo. Eu escrevo porque eu quero tratar de um assunto que me interessa e quero cutucar as pessoas, que elas leiam e se sintam cutucadas e instigar. É para isso que eu escrevo. Então, para mim, é premissa de escrever o outro. Provocar e também surpreender, né? Porque você tem muito essa característica de trazer coisas que vão surpreender muito, assim, no final, não? Você gosta de surpresa? Você gosta que te surpreendam? Não sei. Não sei, deixa eu pensar. Mas uma coisa que me surpreende foi o seu disco. Uma coisa que surpreendeu, por exemplo, verdade. foi o disco que vocês escolheram. É verdade. Tá na hora da gente chegar no bloco, então. Fazer a ponte.
Antes, só sinalizar mais uma vez, pode marcar aí que ele falou coragem de novo, né, Jéssica? Porque coragem de escrever, que é uma coisa que muita gente que às vezes tem um medo paralisante, né, de escrever e principalmente de mostrar para os outros. Isso é uma coisa que o Rafael não tem, né? Eu tenho essa aí, é verdade. Então vamos para o disco A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, um dos álbuns mais celebrados do cantor e compositor carioca, ícone do samba rock. Foi o último em que Jorge Ben tocou seu conhecido violão de nylon, depois trocado pela guitarra elétrica e mudando sua sonoridade. Os principais sucessos do disco são Os Alquimistas Estão Chegando e Menina Mulher. Menina Mulher da Pele Preta também tá nesse disco, Magnólia, enfim. É um Zumbi, disco sensacional mesmo. Então, por que esse disco te marcou, Rafael? Eu cresci ouvindo música brasileira, então eu sou apaixonado por música brasileira. Aí, já que você falou de surpresa, então eu vou te dizer, as pessoas quando me conhecem, ou seja, meus amigos mais recentes e tal, ou pessoas até que não viram amigas, mas me conhecem, acham a pessoa que eu sou pro que eu escrevo só surpresa, porque é isso, eu sou apaixonado por música brasileira, então eu só escuto Jorge Ben, Caetano, Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, e contemporâneos, Ayrton Montarroz, Felipe Cato, amo, Ney Matogrosso pra mim é tipo Deus, sei lá, então enfim, é o que eu gosto, Novos Baianos, enfim, gosto de muita coisa, igual Marina Sena, Glória Groove, Anitta, gosto de tudo. Então eu gosto de música brasileira e sem dúvida desses cantores todos, um dos que mais me interessa e é muito e para mim é uma coisa que eu não sei responder, porque eu sou uma pessoa da palavra, né? Eu sou escritor e o Jorge Benjor, a força dele não é a palavra, assim, sim, ele tem letras incríveis, mas a força dele é a sonoridade, se você pensar. Eu percebo que eu coloquei Jorge Benjor, eu coloquei Chico Buarque, que ninguém duvida que as letras do Chico são mais complexas e profundas e interessantes do que as do Jorge. Mas o Jorge Ben, para mim, tem uma espécie de sonoridade de... Eu gosto muito de usar uma palavra que até hoje em dia as pessoas com quem eu trabalho em televisão e tal me sacaneiam, porque eu uso muito, que é borogodó. Para mim as coisas têm que ter borogodó. Sem borogodó não vai. Nada. Então às vezes me mandam um teste de um ator. Eu falo, é ótimo ator, mas não tem borogodó. Não tem. O tempero, né? Não tem. E as coisas, a literatura tem que ter borogodó. Tudo tem que ter borogodó, sabe? E é uma palavra que não tem na gringa. E não tem definição. E pior que não tem definição. Mas eu vou te contar que eu, com a minha diretora da novela Maria de Médicis, no início, quando a gente estava montando o elenco, eu falava, não, esse aí não vai, porque, mas é uma grande atriz, eu sei, mas não tem borogodó, pra mim não vai. Pra eu falar meu texto tem que ter borogodó. E aí, com o tempo, a gente conversando, a gente foi percebendo que existia um critério. Então, a gente falava uma atriz, a gente brincou, tipo assim, fala o ator. No já, não tem borogodó. Sabia, viu? Então, você vai entendendo. Com o tempo, você entende o que tem borogodó e o que não tem. Então, por exemplo, na música, sem dúvida, Jorge Benjor, Ney Matogrosso, tem borogodó. Tem demais. Tá ali o borogodó, entende? Tá dado. Então, o Jorge Benjor é, sem dúvida, o cantor que eu mais já vi shows na vida. Eu já devo ter visto, brincando, uns 40 shows do Jorge Benjor. Nossa. E o Tábua de Esmeralda é um dos meus álbuns favoritos dele. Com Os Alquimistas Estão Chegando, eu amo Zumbi, que é uma música que ele toca raro nos shows, às vezes ele toca, e é incrível, e é isso, é um cantor que eu gosto pela sonoridade. Eu, às vezes, escrevendo, eu gosto de escutar Jorge Benjor também. O que mais você ouve quando você está escrevendo? Aí eu escuto muito jazz também, escuto muito Nina Simone, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, essas coisas. Achava que você ouvia um Slipknot, Nem sei o que é. Não, mas não sei. Death metal, sabe? Heavy metal. Nem escuto. Metallica. Não, nada contra, só não escuto. Não escuto. Não, é que é muito bom. Sabe porque eu acho que não tem borogodó. Acho que é... Sim. Mas eu, claramente, burro, porque eu não entendo desse mundo. Não, mas é que eu amo o contraste. É muito bom ele escrevendo isso e tocando sax no carnaval. Assim. Exato, eu gosto de carnaval. Amo carnaval.
Tem uma playlist que você faz pra cada álbum, assim? Pega o celular aí. Tem? Ué, Produção, ué. vamos ver a playlist. Vamos ver o que está na playlist. A Vamos playlist ver. de uma Oba! família feliz. Olha pra- É pública? Não, acho que não. Não, eu vou colocar as músicas curtidas. Gente, eu sou um idoso de tecnologia. Então, meu Spotify não é organizado por álbuns, nada disso. Sim. Playlist que eu sigo, olha lá. Axé a Saudade, pra provar que eu não tô mentindo. Samba de Raiz, adoro um sambinha. Nem Mato Grosso, bastante também. Rádio Baianidade Nagô, também adoro. Então vamos aqui, agora vamos ver as músicas curtidas. Cadê? Músicas curtidas. Ó, muito, como eu falei, ó. Ceci Bon, a Nina Simone, Etta James, que eu adoro, Louis Armstrong. Mas aí começa agora a coisa boa. Elba Ramalho, Paulinho da Viola, Elza Soares, Gal Costa, Diogo Nogueira. Aí, só a música Muito brasileira. bom. E aquela música que você escolhe, já que a Jéssica falou que você gosta de cantar no videokê, a primeira música que você canta no videokê. Música de karaokê, eu gosto de cantar o Vira, do Mamonas Assassinas. Eu gosto de cantar Coab City. Tô Negritude chegando Júnior, na Coab. clássico. Pagode Claro, 90. adoro. Pagode anos 90 é tão bom É de muito cantar no Muito karaokê, bom, não a é? melhor coisa. Une todas as tribos, entendeu? É. E é isso, a Crença e Fé da Banda Mel. Olha aí que maravilha. Adoro. E escuto Maravilhoso. Cheia de Manias, do Raça Negra. Cigana. Você é o convidado que mais valoriza a cultura brasileira, isso é muito Deus bom. me livre, É? do Raça Negra. Eu amo música brasileira. E o primeiro que mostrou aqui a Mostrou. playlist É? no Spotify. É. Que não, mostrou que não escolheu um álbum pra se posar de algo que não é, né? Não, eu adoro música brasileira. Adoro. Bom, vamos rapidinho. Que, aliás, só aqui para dizer, desculpa, uma coisa, além das novelas, a outra coisa muito bem que a gente faz é música. Tá aí. Exatamente. Total. Acho que a arte, né? A arte, num geral, é uma coisa que o Brasil... É, brasileiro faz bem. Mas das artes, você vai me desculpar, mas não é o cinema a melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa que a gente faz é a música e a televisão. A Vou ter que televisão. concordar com você. É, eu Não, concordo. toda a gente faz bem, a gente percebe. Não tô falando que a gente literatura é ruim, Sim, que não tô, né, longe, não estou dizendo isso. A gente tem grandes autores, grandes livros, grandes filmes, tá tudo Até certo. porque tem várias coisas envolvidas, uma indústria, um mercado. Claro, informação, né? exato. Mas a música e a televisão, a novela, Aliás, não por acaso são onde tem mais investimento, né? A TV e a música. claro, Então, exatamente. uma coisa tá ligada à outra. Sem dúvida. Bom, a gente está aqui se encaminhando então para o nosso final do episódio. Aliás, eu já adianto aqui, já deixo você no ar, convidado, Rafael, para mais para frente vir aí para a gente falar então de um livro, de um filme que não Ótimo. são seus, mas que marcaram sua vida. Verdade. Aí você escolhe outro disco também, Fechou. Mamonas ou qualquer Pode ser outro, Mamonas, para a gente falar. Porque você tem conteúdo, né? Muito É. conteúdo. E também, a cada livro que você lançar, a cada filme que você quiser voltar aqui também, a porta está aberta. Mas, Façamos. para a gente finalizar então, todo final de episódio a gente tem aqui um diagnóstico que algum de nós faz. Hoje a Jéssica ficou aqui, ela já te conhecia dos livros, das séries, dos filmes, hoje ela te ouviu falar aqui por 1 hora e pouco, revelando um pouco mais sobre a sua personalidade, e agora ela vai tentar dar um diagnóstico de quem é Rafael Montes, Rafael Montes. a mente por trás das obras. Eu vou fazer uma brincadeira até com o disco que você escolheu e a gente falou pouco sobre ele, né? Que fala muito sobre alquimia. Os alquimistas estão chegando, e a alquimia é a mistura da ciência com a magia. E eu acho que você tem essa coisa que você pesquisa, você é um investigador, você quer entender mais a sociedade que está por trás, as pessoas, os sentimentos, e realmente é genuíno, assim, dá pra ver que você quer entender, e isso tá nos seus livros, né, você ouve muita gente, é um pesquisador, um investigador, muito, acho que vem aí do seu signo de virginiano ali, que gosta de dissecar, analisar, uma coisa meio da lógica, né, estrutura muito o que você vai fazer, organiza, mas tem o ó do Borogodó, e, né, que não pode faltar, que é essa magia, que é essa coisa que dá vontade de você ler, assistir, ver, mistura muito do que é o fazer com o gostar, né? Tipo, gostar de fazer, gostar de assistir, fazer uma coisa que você gostaria de ver, ter esse cuidado, essa preocupação. Então, para mim ficou muito isso dele. E outra coisa também que eu acho muito legal
essa coragem, como o Diego já destacou aqui, a gente já vem falando disso, coragem para bancar o que você quer falar, para provocar, para cutucar, são palavras que você usa muito aqui, mas também para assumir os seus desejos e vontades no sentido de, comecei a ler um negócio, já gostei, quero fazer, vou mostrar, né? Me veio uma imagem em um determinado momento, eu não sei porquê. Lembra daquele joguinho da serpente do celular Nokia? Que é tipo, a serpente come, já cresce e tal. Pra mim foi assim, tipo, ele gostou de um negócio, comeu, já incorporou, e já tá fazendo. Agora eu já peguei experiência com filmar, agora eu quero dirigir. Sabe? Mas assim, tudo muito respaldado. Eu sou a serpente do joguinho Gostei. Não, eu amei. Que você quer que só continue aumentando, né? Assim, mas não simplesmente do nada, tem tudo, né? Tá tudo interligado. Não, agora eu entendi esse caminho, quero ir um pouquinho mais. Mas você sabe, eu concordo totalmente com essa coisa do Borogodó, tem uma coisa que você falou, né? De misturado com um je ne sais quoi, né? Com uma magia, alquimia que você falou. E eu falo, por exemplo, eu acho que parte dessa alquimia, e conversando com amigos e tal, parte dessa alquimia, muita gente acredita que vem dos meus pais, especialmente da minha mãe, que é uma mulher guerreira, sabe? Assim, que meu pai dirigia caminhão e minha mãe vendia roupa. E aí, assim, ela pagou a faculdade dela, fez direito, e ele é dele e de engenharia. Então, são pessoas meio pé no chão, batalhadores, sabe? Assim, não são artistas ou filósofos. É pouca filosofia e mais prática. E eu acho que isso ajuda, sabe? Assim, então, muita gente diz isso. E a outra coisa, eu acho que é ser brasileiro e gostar de coisa brasileira. Muita gente me fala assim, nossa, você se fosse americano, você já tá rico, porque se você fosse americano, você já seria best-seller do New York Times, seria milionário, em dólar, tudo seria realmente, em termos financeiros, eu sem dúvida estaria bem melhor. Mas não teria a mesma graça, porque eu seria americano, uma coisa chata. Melhor ser brasileiro. Não teria o Borogodó. Não teria o Borogodó. A graça é ser brasileiro. A graça é tudo isso no Brasil. Então, eu acho que ser brasileiro também, nesse sentido, ajuda também, assim. É muito isso. Bom. Obrigadão, Rafael. Obrigado por esse papo. Obrigado por estar aqui, dividindo as suas histórias, dividindo as suas obras, dividindo um pouco de tudo que você pensa. Foi um prazer essa conversa. Muito obrigada mesmo, muito sucesso. A gente quer acompanhar que a gente se encontre. Então, lembrando, Uma Família Feliz já nas livrarias, aí para todo mundo comprar, ler a história. E o filme também chegando logo, dia 4 de abril, nos cinemas do Brasil inteiro. Até mais, até a próxima semana com mais um convidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.